E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Tadeu. Hoje eu vim trazer um vídeo bem rápido aqui para compartilhar com vocês uma ideia que eu vi nesse livro aqui, de Julius Payot, A Educação da Vontade. Logo no livro 1, no capítulo 1, o Payot ele apresenta 4 tipos de estudantes, né, que são antimodelos para nós. Né? São 4 tipos de preguiçosos nos estudos, que naturalmente a gente vai usar como estereótipo para não ser como eles. Eu confesso para vocês que eu me identifiquei muito com o estudante número 3, né, que vocês vão ver aí. É muito importante a gente que está querendo almejar ter uma vida de leitura, uma vida intelectual, identificar nossas mazelas, nossas falhas, para a partir disso conseguir corrigi-las. Né? Então esses 4 modelos vão servir aí de alicerce para a gente saber pelo menos para onde não ir, certo? Então assim, gente, o tipo 1 e o tipo 2 de estudantes são bem semelhantes, né? Enquanto que o 3 e o 4 são semelhantes entre si também. A gente pode dividir esses 4 estudantes em 2 grandes grupos. Os que pelo menos fazem alguma coisa e os que não fazem quase nada, ou nada, certo? Então o primeiro estudante é o frouxo, né? E eu deixei esse nome aí justamente porque Payot fala que tem um tipo de estudante que tem uma frouxidão da alma, né? Então, parafraseando o próprio Payot, ele diz: a forma mais grave desse mal no estudante é essa atonia, essa frouxidão da alma, que se manifesta em todas as ações do homem jovem. Dorme várias horas a mais do que é necessário, acorda entorpecido, mole, indolente, arruma-se lentamente, bocejando, perdendo nisso um considerável tempo. Não se sente afim, não tem gosto por nenhum trabalho. Faz tudo friamente, tristemente, frouxamente. Sua preguiça transparece até no seu rosto. Pode-se ler nele a lassidão. Tem o ar vago, ao mesmo tempo indolente e preocupado. Nem vigor, nem precisão de movimentos. Quer dizer, o frouxo ele é o preguiçoso por excelência, né? É o cara que tanto faz, que não liga para nada, na verdade. Sabe que precisa estudar, mas não consegue tomar a dianteira, né? Tomar alguma ação em prol desse desejo. O segundo tipo de preguiçoso é o inconstante, né? Você pode perceber uma certa evolução, porque pelo menos o inconstante ele começa alguma coisa. O problema do inconstante é que ele não continua, ele não termina nada que ele começa, né? Qual que é a qualidade do inconstante? Geralmente são pessoas que têm impulsos muito violentos para o estudo. Então, quando vai estudar, estuda 5, 6 horas. Mas amanhã, no dia seguinte, já não consegue estudar nem mais uma horinha, né? Geralmente é aquele estudante empolgado do pré-vestibular que fala: não, esse ano eu vou me dedicar ao pré-vestibular, vou estudar 6, 7 horas por dia. E não tem costume de estudar nem meia hora por dia. Aí bota lá: primeiro dia, 7 horas. Segundo dia, 7 horas. Terceiro dia, 5. Quarto dia, 3. Quinto dia, 1 hora. Na primeira semana ele já desistiu. Porque o inconstante ele foca muito nessa explosão de esforços, mas não se concentra justamente na constância, que é onde se constrói o hábito do estudo, é onde, de fato, o conhecimento se sedimenta. Você tem que dar tempo para o conhecimento se sedimentar. Então é aquela frase: é melhor você estudar 2 horas em 10 meses do que 10 horas em 2 meses, certo? Então esse é o segundo tipo, os inconstantes. Então, gente, agora a gente vai para o terceiro tipo. Nesse segundo bloco, né, a gente já entra em tipos de estudantes que são preguiçosos, mas é uma preguiça um pouco mais velada e um pouco mais sutil. Esse terceiro tipo eu me identifico bastante, né? O terceiro tipo se chama o estudante disperso. E ele dá um apelido muito legal aqui no livro, que chama de espírito de mosca, que pousam ora aqui, ora acolá. O que é o estudante disperso? É que toda hora está estudando uma coisa diferente, né? Não para não para em um assunto para se aprofundar em um assunto. É o estudante pato, né? O pato nada, o pato voa, né? O pato anda, mas não faz nada direito. O estudante disperso é a mesma coisa. O estudante disperso ele está estudando uma hora biologia, depois ele vai para teologia, depois, sei lá, estuda futebol, sabe? Não tem muita conexão. E o estudante disperso ele perde em produtividade justamente por isso. A sua atenção espontânea ela é valiosa, mas ela não é uma atenção que dá frutos. E aí Payot faz uma forte crítica a esse tipo de estudante que fala: ele não trabalha demais, ele se move demais. O trabalho intelectual implica a orientação de todos os esforços em uma única direção. Quer dizer, a crítica, né, ao estudante disperso está em justamente essa falta de profundidade.
essa vasta gama de assuntos que ele estuda, mas não se aprofunda em nada. E o quarto e último tipo, para mim soou como um contrassenso, né, na hora que eu li, são os eruditos, né? São as pessoas que leem muito, os estudantes que leem muito e têm a memória em alta conta. Só que a gente sabe que quantidade não é qualidade. E um tipo de preguiça intelectual pode ser esse fato de ler muito, em grande quantidade, mas não ter uma reflexão, né? Não ter um pensamento crítico a respeito do que leu. Então, quer dizer, ocupação e trabalho tem diferença. Ele fala muito bem aqui, o Paiô, ele fala o seguinte: no fim, se dará a essas ocupações seu verdadeiro nome, ocupações. O nome trabalho será reservado à composição, à eliminação dos detalhes inúteis, à concentração que produz o supremo esforço do pensamento. Criar com efeito é buscar a silhueta essencial, dominante, e colocá-la em plena luz. Os detalhes inúteis, paralelos, acabam alterando a verdade e indicam, de certa forma, a um olhar experimentado, as infiltrações nas forças de energia intelectual do fundo de preguiça incoercível que há em nós. Então, esse tipo erudito geralmente o estudante que ele faz muito, né? Ele produz muito, produz em sentido de ler bastante, né? Em grande quantidade, mas suas leituras não têm tanta qualidade, porque ele ainda é um leitor, ele ainda não é um intelectual propriamente dito. Ele não questiona as coisas que lê, ele não trabalha em cima de suas leituras, não faz anotações, não tem pensamento crítico sobre as coisas que lê, simplesmente concorda com tudo que está lendo. E é um tipo de preguiça, por exemplo, comer um livro atrás do outro, sem parar para pensar no que leu, certo? Isso soou muito contrassenso para mim, mas depois de um tempo meditando, fez bastante sentido. E logo que eu li isso, né, já vi que eu estava tendo esse tipo de movimento em alguns momentos da minha vida, né? Principalmente quem se apaixona pela vida intelectual e começa a ler um livro após o outro, tem esse movimento também. E eu acho que isso é muito importante. Esse tipo de reflexão é importante para a gente dar um pouco mais de qualidade às nossas leituras, né? Não simplesmente reduzir as nossas leituras a números, né? Tipo, o pessoal que só quer fazer número no Scooby ou no Goodreads, né? Eu li 50 livros no ano, eu li 40 livros no ano, tá? Mas qual o livro que efetivamente mudou sua vida, cara? Mudou sua forma de pensar? Esse que é o negócio da vida intelectual. É você estudar a sério, trabalhar em cima daquilo que você está lendo, não simplesmente se ocupar lendo, mas trabalhar. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, né? A Educação da Vontade, capítulo 1, que fala sobre os preguiçosos nos estudos. Foi uma ideia de vídeo que eu tive aqui enquanto eu li. Esse livro é fantástico, provavelmente eu devo trazer mais algum conteúdo dele aqui no canal, porque realmente é um livro que me edificou bastante, né? Deixem aí no comentário aí o que vocês acharam dos 4 tipos de preguiçosos, se vocês se identificaram com algum, né? Se vocês querem mais conteúdo desse livro aqui, eu pretendo trazer, né, mesmo se ninguém comentar, porque esse livro é muito bom, realmente está mudando bastante minha forma de pensar e tem alguns conselhos muito importantes para quem pretende melhorar a sua vida de estudos. E é isso, até o próximo vídeo, rapaziada, um abraço, fiquem com Deus.